combinações reais. No caso de SO13, por exemplo, quando a gente fez, mostrou que SO13 é SO2 e SO2, a gente botou um I lá dentro, apareceram Is, porque o grupo é não compacto. Aí você pode ter combinação não complexa, não real de geradores. Você pode fazer uma contração de um grupo não compacto para um compacto ou compacto? Fazer uma contração no sentido de que pagar Wigner e Nonne, É. aquelas contrações de Wigner e Nonne. Não sei mais que você pode ter. Você está aplicando fórmula 1, você leu, né? Não, você pode pegar um grupo maior e fazer contração. Isso, pode. Isso. Aí contando, mas é só entre grupos não, compacto. Você pode pegar, você pode fazer uma contração de SO13 para SO3, por exemplo. SO3 para SO3. Então vamos lá, então a gente mostrou que sigma 2 menos sigma 34 preserva o vácuo. Eu estou aqui sendo indiscriminado, vácuo, ground, a gente está na teoria clássica ainda, mas eu estou falando vácuo, é estado de energia, é só para precisar. Então essa combinação aqui, sigma, vamos ver, esse aqui é 0V e esse aqui é 0V. Então sigma 23 menos sigma 14. Também. Sigma 23 e depois eu tenho 3, 1, 1, 2, 4. Também. Então eu tenho 3 combinações independentes que preservam o vácuo. Depois, quantos geradores eu tenho que ter? 6, né? Então, se eu trabalhei com esses 3, eu devo ter outros 3, né? Então, na verdade, o que a gente está vendo então aqui, esses geradores aqui, se eu pegar agora sigma 2, né, que é sigma 2, eu acho que é o sigma 3, não é isso? Então isso aqui, quer dizer, na verdade, o que eu estou combinando? Geradores de SO2. Então, combinações, isso aqui no fundo, isso aqui, ó, esse cara aqui, o sigma 2, é o sigma, tudo sobre 2, né? O sigma 2 é o sigma 3. O sigma 3, 4 é o sigma 3 também. É que o sigma 2, sigma 2 é 1, 2, 3, o sigma 3 é. E o sigma 3, aqui vamos ver, 2, 3 é 1. Então isso aqui está sendo óbvio, por quê? Porque eu estou... Então isso aí, na verdade, eu estou pegando, mas... deixa eu ver se dá a pena. Quer dizer, a gente está pegando o gerador. Não, está certo, Não estou substituindo o gerador. Na verdade, essa matriz aqui, sigma 2, essa matriz aqui está fazendo uma rotação no plano 1, 2. Essa matriz aqui está fazendo uma rotação no plano 3, 4. Por acaso, elas são representadas pela mesma matriz sigma, mas a ação do grupo sobre elas, né? Quer dizer, a ação do grupo sobre elas está me dando me dando esse zero. Porque, só vamos pensar aqui, o meio zero, se eu estou colocando o Higgs nessa representação meio zero, significa que o nosso Higgs, daqueles geradores, a gente tem os geradores L e M. Então ele está reconhecendo os geradores L e ele vê os geradores L como as matrizes de Pauli sobre 2 e vê os geradores M como sendo geradores zero. Então, isso é o que esse cara nessa representação vê, esses geradores aqui. Então, esses três, então como ele está nessa representação, ele automaticamente, para ele, esses três geradores vão atuar nele, e a gente viu que não estão zero, as 3 matrizes de Pauli. As outras 3 matrizes de Pauli, no fundo aquilo ali que está dando zero, é porque no fundo são esses 3 geradores, o zero atuando no V, 0 atuando no V, 0 atuando no V. Então, automaticamente, quando a gente botou o Higgs aqui, ele fechou com esse setor, e esse setor aqui ficou completamente, ele é completamente neutro nesse setor. Ele não tem número quântico desse setor. O número quântico do Higgs está todo no setor L, não está no setor M. Então, se ele é neutro nesse grupo, ele está deixando esse subgrupo invariante. Então, na verdade, o subgrupo que está ficando invariante é um subgrupo SO2 associado aos nossos geradores M. Mas SO2 é um SO3.
Então, na verdade, está acontecendo de novo, diferentemente daquela representação, o mecanismo é diferente, mas de novo, nós estamos saindo de um SO4 e indo para um SO3. Lá, o SO4 e o SO3 se deu no setor espacial. Aqui o que aconteceu, quando eu propus o exercício sem pensar muito, que nós colocamos o Higgs aqui, automática, quer dizer, esse resultado aqui, que o que me bateu na cabeça foi, está dando sigma 3 menos sigma 3, sigma 1 menos sigma 1, sigma 2 menos sigma 2. Então é trivial, é zero, pulando no φv, tem que dar zero mesmo. Mas aí a gente está entendendo por quê. Por que os geradores, por que eu estou tendo zero atuando no vácuo? Porque, na verdade, quando eu coloquei o meu Higgs nessa representação, ele foi colocado, quer dizer, esse grupo, na verdade, é SO4, ele é um SO2L mais um SO2N. Quando eu coloquei o Higgs na representação meio zero, ele veio automaticamente, ele é neutro nesse grupo aqui. Se ele é neutro sobre esse grupo, ele não tem essas cargas, qualquer que seja ele, esse grupo aqui vai deixar ele invariante, porque esse grupo é o grupo de neutralidade dele. Ele só tem número quântico desse grupo. Então, de fato, as três matrizes de Pauli separadamente, elas quebram o vácuo. A gente vai lá, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Mas essa combinação que nós descobrimos aqui acabou sendo a combinação trivial, que é o zero. Por quê? Porque o Higgs é neutro nessa representação. Então, para efeitos dessa representação, esses geradores do Higgs são zero. O Higgs está zerando isso, porque ele está nessa representação. Claro, não sei. Então, na verdade, essa representação deixou o SO3 como subgrupo invariante por causa da neutralidade. Quer dizer, eu já localizei o Higgs só nesse setor do SO4. Agora, vamos pensar uma coisa aqui. A transformação. O 1 dele, a gente tinha dito que ele tinha a carga 1, sobre a transformação 1, né? Então, a transformação 1 dele é elevado, sei lá, um parâmetro que a gente pode chamar de beta, a carga y, que eu chamei de 1, a carga vale 1, atuando em φ1, φ2. Então, ele tem carga 1. Então, o gerador Y atuando em φ1, φ2, e agora quando eu coloquei no Higgs assim, isso aqui deu V0. Talvez a gente agora possa pensar o seguinte, esse gerador aqui, se eu combinar Y, aonde é que ficou o V0? Ficou o sigma 1,2, que é a mesma coisa que o sigma 2,4, que é o sigma 2. Então, esse gerador, sigma 2, mais a carga Y, que é o gerador de 1, atuando no vácuo, ou menos, aliás, né? Se eu pegar isso aqui dá zero. Só que esse gerador é um gerador abeliano, está fora da álgebra do SO4. Então, essa combinação aqui, se eu não estou falando besteira, essa combinação aqui é o sigma 2, né? Onde é que eu ganho V0? Ah, não, é o sigma 3, perdão. Esse aqui é o sigma 3. Sigma 3 aqui, e esse aqui é também o sigma 3, que é a mesma coisa. Então, se eu pegar o gerador sigma 3 menos y, isso dá zero. Então, isso está me dizendo o seguinte, que eu tenho quer dizer, esse gerador é completamente novo, ele é um gerador da álgebra de SO4 vezes o 1, mas não de SO4. Então, esse gerador está me deixando o vácuo invariante. Então, essa observação fica bem parecida. Então, nesse caso, diferentemente do outro caso, quando a gente colocou o Higgs no vaso plate, a gente perdeu a simetria 1. Aqui não. Aqui, se eu pegar esse gerador menos y, que a carga do y é 1. Se eu pegar esse gerador, então a gente pode fazer o seguinte, né? Sigma 3 sobre 2 menos y sobre 2, ou posso deixar tudo isso aqui, posso deixar a falta 2, no fundo é isso. Essa combinação aqui, atuando no vácuo, me dá zero. Então, eu tenho esse gerador aqui, que deixa o vácuo invariante. Então, sobra uma simetria, o 1, que isso aqui é um gerador hermitiano, sobra uma simetria, o 1. Então, nesse caso, né, quer dizer, apesar do grupo
quebrar 3 geradores, essa combinação é exatamente como no caso lá do S, como a gente aconteceu lá no caso. Não tem Gelman-Nishijima aqui, mas está parecido, porque seria justamente a terceira componente do espinho isotópico, né, que combinava, né, mais o Y sobre 2, mas a terceira componente do espinho isotópico era o sigma 3 sobre 2, e a gente mostrava lá que no nosso outro caso, não era menos Y, era mais Y, porque a carga Y do Higgs é menos 1. A hipercarga do Higgs no modelo eletrofraco é menos 1. Então esse gerador aqui atuando no vácuo eletrofraco, isso aqui dava 0. É isso aqui que me deixava o 1 eletromagnético intacto. Nesse caso aqui, a gente está descobrindo que tem essa simetria. Nós postulando que nós não fizemos o modelo, nós dissemos que Y valia uma carga do Higgs. O Y é 1. Então o Y é 1. Não, mas o sigma 3 é uma matriz. No fundo você pensa aqui. Um número vezes uma matriz 2 por 2. Fica tudo em forma de matriz, certo? Então o único que vai dar isso aí porque o sigma 3 está diagonal. Isso. Porque o sigma 3 está diagonal. Então sobrou uma simetria. Então sobrou um SO3 vezes o 1. Só que esse 1 é melhor botar um 1 linha, porque não é o 1 inicial, não é o 1 do Y. Esse 1 aqui é o único gerador sigma 3 menos Y. Meio parecido com o Gelman-Nishijima lá, mas não tem nada a ver, não é só uma coincidência. Vou fazer mais uma coisinha só e vou dispensar vocês. Mas eu vou nem fazer o exercício, que agora é a última tentativa, é a última representação. Então, qual é a moral da história desse exercício toy aí, desse exercício de brincadeira aí? É dar uma evidência a vocês, nem sempre a gente tem a oportunidade de ver isso muito explicitamente, mas isso está muito bem feito no paper do Ling-Fong Li, como eu falei para vocês, aquele paper do Ling-Fong Li de 74, que é um physical review dele, quando ele trabalha a teoria de grupo da quebra de componente da simetria. Ele desenvolve vários modelos, ele faz vários exemplos, depois ele desenvolve uma tabelinha bem geral, ele percebe a sistemática do jogo e dá vários exemplos. Ele faz uma tabela, né? Porque isso aí tem que ser pensado caso a caso, mas ele faz uma tabela de vários grupos úteis, mostrando que dado grupo e dado Higgs, dependendo da representação onde você bota o Higgs, o grupo quebra de diferentes formas. Quer dizer, a quebra de um grupo por um setor de Higgs depende fortemente da representação onde você põe o Higgs, né? Professor, pode passar de novo essa referência? Posso passar assim. É o paper, é o autor, é um coautor daquele livro do Sheng Liu, Ling-Fong Li. É o Li, né? E é um Physical Review 74. O título é The Group Theory of Spontaneous Symmetry. Esse também é um artigo muito bom de se ler uma vez na vida, assim, sobretudo no momento de um curso como esse, ou num curso como a teoria eletrofraca, só para vocês terem um panorama. Depois, se vocês quiserem, um modelo, um momento da vida de vocês, ou do trabalho de vocês, se vocês estiverem trabalhando com grupos mais gerais, quem depois generaliza essa discussão é o Slansky. Tem um Physics Reports, o Slansky, que é famoso, ele é eu não lembro a inicial do Slansky, mas o primeiro nome dele, o sobrenome é Slansky. É um Physics Reports. Tem impressão, tá aí? É 79 ou 80? É 79, 80. E é Group Theory for Model. É um manual também, extremamente útil para vocês, para a gente trabalhar, por exemplo, esse aspecto. Quando você dá um grupo, você coloca o Higgs numa certa representação, que o grupo que sobe, sobretudo para unificação, por exemplo, SO5, eu quero quebrar SO5, eu quero quebrar, vamos ver na próxima aula, eu quero quebrar SO5 para o modelo padrão, SO3 cross SO2 cross 1. Aonde que eu devo colocar o Higgs para, saindo de SO5, chegar no modelo padrão?
Então, esse trabalho do Slansky, ele dá tabelas para isso. Imagina que você começa com um grupo S6. Aí, do grupo S6, você quer chegar no grupo SO6. Aonde é que você pode colocar o Higgs para fazer? Então, ele localiza, dado um grupo, ele localiza as representações onde você pode colocar o Higgs para chegar no grupo que você quer, no subgrupo que você quer. Geralmente, o modelo padrão, o que a gente quer é sair de SO5 e chegar no SO3, SO2, 1. Quer sair do SO10 e chegar no SO3, SO2, 1. E aí ele dá os caminhos para isso. É um trabalho muito bem organizado nesse sentido. Era um trabalho, vamos dizer assim, é quase que uma engenharia nas teorias de grande unificação, porque você fica com uma tabela pronta, né? Sem precisar ficar fazendo todos os seus cálculos. Ele gerou programas, né? Para fazer isso de uma forma sistemática. Ele não fez isso lá na mão, não foi uma tabela assim meio, né, na espécie da farmacopeia, não. Ele criou programas com teoria de grupo, tinha programas de Fortran que ele fez na época. Eu conheci um coreano na IES, que foi postdoc, que trabalhou uma época com o Slansky. Ele trabalhou, assim, na época que ele estava trabalhando, ele ajudou a fazer a programação. Ele falou que foi tudo feito por programa, foi muito bem feito. Esse cara sentou uns anos e trabalhou programas, né? Porque as teorias de grande unificação começaram a surgir em 77, e aí pensou nessa, quer dizer, ele pensou que esse seria um trabalho importante e foi. Ele é bastante citado por conta desse físicos virtuosos. E aí agora, só para deixar o estímulo para a próxima aula, que a gente vai trabalhar o seguinte. Agora vou pegar uma coisa um pouquinho mais diferente. Vamos pegar o mesmo grupo, SO4 e SO1. Então a gente trabalhou agora com o Higgs, né, que é escalar de Lorentz mais espinor de SO4. Colocamos ele na representação meio zero. Vamos trabalhar agora com um Higgs que seja, de novo, claro, tem que ser escalar de Lorentz, mas que seja tensor de SO4. Esse nosso campo de Higgs, ele está, vamos colocar aqui, está na representação 1, 0 mais 0, 1. Ou seja, é a representação antissimétrica de rank 2. Então, o nosso Higgs, ele tem índices AB, menos φA. Então, ele é um tensor antissimétrico de rank 2 de SO4. Esses índices variam de 1 a 4. É como se o nosso Higgs, quer dizer, como se fosse, não. O nosso Higgs é uma matriz antissimétrica 4x4, né? Porque ele tem 6 componentes, né? Uma matriz antissimétrica 4x4 tem 6 componentes independentes: φ1, 2, φ2, 3, φ3, 1, φ1, 4, φ2, 4, φ3, 4. Então ele é um Higgs que tem 6 componentes. Se ele tem 6 componentes, ele tem tantas componentes quantos são os geradores de SO2, de SO4. Então ele está na representação adjunta de SO4. Ele tem 6 componentes, ele tem dimensão 6, e os geradores são em número 6. Então, da mesma forma que os campos de gate são BI, AB, sigma, AB, que tínhamos colocado assim, né? Na derivada covariante, tínhamos colocado aqui mais I, G, I sobre 2, colocamos o I sobre 2, colocamos isso aqui. Então, da mesma forma que esses objetos aqui são 6 objetos, são 6 bósons de gate contraídos com esses geradores, então agora eu estou colocando o Higgs nessa representação. Ele não é nem um vetor, nem um espinor de SO4, ele é um tensor antissimétrico de rank 2. Então ele está na representação adjunta. Então eu posso representar o meu Higgs em forma matricial. Vamos dizer que o meu Higgs é um meio do φB sigma. Coloco ele da mesma forma que a gente coloca o campo de gate com valores na álgebra de Lie, que a gente chama de Lie-álgebra válida, né, que a gente chama esse campo aqui BI, né, dá essa estrutura matricial para ele, bota esse meio aqui. A gente define essa grandeza aí, então a gente bota o Higgs, bota o campo de gate na representação adjunta, cada componente contrai com o gerador. Agora estou fazendo a mesma coisa no Higgs. O Higgs está na representação adjunta. Claro, esses índices AB são de SO4, ele é um escalar de Lorentz. Então, de novo, o nosso φB vai ter essa estrutura. E aí a pergunta é, vamos ver a configuração de mínima energia desse φB e vamos ver como é que quebra a simetria nesse caso. Observem só uma coisa, que agora o Higgs toma valores numa álgebra de Lie.
Então o Higgs agora ele tem uma estrutura matricial. O Higgs não é mais um vetor coluna, nem um espinor de duas componentes. O Higgs agora eu coloquei ele em forma matricial. Então, vamos colocar assim, o nosso campo de Higgs, só para vocês, isso aí vai trazer para vocês uma questãozinha para vocês pensarem sobre o potencial. Porque agora o meu campo de Higgs ele tem essa estrutura, vamos definir ele desse modo. Ô tchau, esses giz aqui, eu nem perguntei, esses giz aqui dá para enxergar? Não dá para enxergar. É que eu comprei uma caixa de giz branco hoje, eu não vou botar na bolsa não. Fui no banco, cara, esqueci minha caixa de giz quando eu cheguei aqui. Mas é baratinho, mas eu vou comprar. Tá difícil achar giz aqui no Rio, ninguém mais tem, todo mundo trabalha só com pincel. Consegui uma papelaria pequenininha quando velho, ainda veio de giz. O senhor ainda usa? Eu falei, usa, eu também sou velho, eu também uso giz. Aí acabou que eu esqueci do banco. Aí semana que vem eu vou trazer giz colorido, porque a gente já passa em giz. Branco, tá sempre colorido. Então vamos lá, Φ. Então vamos dizer assim, vamos definir o nosso campo de Higgs desse modo. Φ sigma B, que são os geradores de SO4. Então, na verdade, aqui o que nós temos é L álgebra válida, né? Tá legal. Então, claro, para eu formar invariante agora, esse objeto, essas matrizes aqui são hermitianas. Então vamos dizer, esses Higgs aqui, se eu tomar esses Higgs aqui reais, então essa matriz aqui é hermitiana. O Higgs forma uma matriz que é hermitiana, se eles forem todos reais. Vamos dizer que os Higgs sejam todos reais. Tomar essa representação, se eles são todos reais, a carga 1 deles é zero. Eles não podem ter transformação de fase, se eles são reais. Eu estou tomando eles neutros, é um outro setor de Higgs agora. Esse não é carregado. O espinor de SO4 era carregado, segundo o 1. Esse cara é neutro, segundo o 1. Ele só tem os números quânticos de SO4. Então, claro, eu posso formar objetos desse tipo. O meu potencial de Higgs ele tem um termo quadrático, no Higgs em geral é essa estrutura, né? É um termo quadrático e um termo quártico. Só que agora, minha estrutura é matricial. Então eu espero formar um potencial que seja alguma coisa desse tipo. Traço de Φ, cidade a Φ. Φ é hermitiano, então para tocar. Traço de Φ ao quadrado. Ou, será que eu tenho que colocar isso no potencial? Traço de Φ ao quadrado. Agora eu tenho que criar coisas que sejam invariantes. A transformação do Higgs agora, como ele está na representação adjunta, a transformação do Higgs agora mudou. A filhinha vai ser uma matriz de SO4, Φ, R Dagger. Essa é a transformação, o R menos 1. Essa é a transformação de um objeto que está na representação adjunta, né? A representação adjunta é uma matriz. Então, uma matriz não se transforma desse modo. A matriz se transforma sempre assim. Os vetores se transformam assim e as matrizes se transformam de forma, segundo uma transformação de similaridade, pela forma adjunta. Então, o meu Higgs agora ele já não se transforma mais como SO4 em cima de um vetor. SO4, Higgs, exatamente como o cálculo do Higgs. Então, o que vai ser invariante são traços, né? Eu preciso colocar traços para formar invariante. Agora, pergunta boa. Esse, por exemplo, será que eu faria isso com alguma coisa desse tipo? Traço de Φ à quarta? Poderia pensar em traço de Φ ao quadrado. Então, isso aqui é o traço de Φ ao quadrado vezes o traço de Φ ao quadrado. Seria uma outra possibilidade. Ou eu poderia pensar numa coisa assim, traço de Φ ao quadrado, traço de Φ à quarta. Tudo isso é quártico em Φ. Traço de Φ elevado a quarta e quártico em Φ. Traço de Φ ao quadrado é quadrático em Φ. Quando elevar ao quadrado fica quártico em Φ. Então, eu queria que vocês pensassem primeiro como escrever o potencial de Higgs agora em termos desses traços. Tá? Porque o Higgs agora é uma matriz, não é mais um vetor. Então, quando ele era um vetor, era muito simples. Né? Era Φ Dagger Φ. E a outra possibilidade era Φ Dagger Φ ao quadrado. Mas agora é traço. Então eu posso pensar
traço assim, tal, assim. Não estou colocando termo público também, porque também poderia se perguntar, por que eu não poderia colocar, já que é renormalizar, por que eu não poderia colocar um termo público traço protesto? O que vai acontecer nesse caso? Então eu queria que vocês... Então o FIA 4, só mostrar de novo como dá O quê? o final componente 4. Hã? Não, FIA 4. O que o Higgs? Não, para deixar demonstrado que ele é tudo bem. Não, em geral, porque FIA 4? Por causa da renormalização, a gente falou... Não, se eu mostrar aqui, era escalar. Então a gente formava FI. Entendi. Ali dá. Não, o que eu estou mostrando é o seguinte, esse objeto se transforma desse. Como ele é uma matriz, você não pode colocar no lagrangiano uma matriz. A única coisa que você pode colocar no lagrangiano tem que ser um escalar. Você tem que colocar traço. Você não vai poder escrever isso dessa forma. Fidag e Φ. Porque Fidag e Φ é um escalar, se esse aqui for um vetor, porque esse aqui vira um vetor linha, e isso aqui vira um vetor coluna. Então, quando você faz isso aqui é um produto escalar. Então, te dá um escalar que você pode colocar no lagrangiano. Mas agora, se Φ é uma matriz, e se Φ é uma matriz, Fidag e Φ também é uma matriz. Então, o único jeito de eu colocar isso no lagrangiano é colocar através de um traço. Porque o traço de uma matriz é um número. Então, eu tenho que formar traços a partir disso. Mas por que ordem a quarta? Porque o potencial de Higgs em 4 dimensões ele tem que ter no máximo quarta potência no campo, por causa da renormalizabilidade. Na teoria, Φ elevado a n, um n maior do que 4 em 4 dimensões é sempre não normalizado. Então o vínculo é parar em Φ4. Tá bom? Então fica aí a questão para vocês pensarem um pouquinho, certo? Desculpa aí a hora. Sério, vocês vão estar pensando em organizar no dia 11, que é praticamente, vamos dizer, vai ser a última sexta-feira assim, oficial de aula. A gente podia organizar aqui um bacanalzinho. Bacanal, um bacanal no sentido romano, né? Um bacanal, uma festa. Podia fazer uma festa aí. Uma festa assim, aquela coisa no final da aula, assim, ou até encurto a aula, para a gente trazer um pãozinho. O Sérgio falou que traria lá as pastinhas dele, pão também, o pão dele. De repente a gente pode encomendar tudo que o Gregório puder trazer 2 garrafinhas de cerveja, ou sei lá, mas fazer assim, uma reunião, uma confraternizaçãozinha aí, não é nem de Natal, é de final de semestre. Chamar aí a Laís, chamar o pessoal que frequenta o grupo aí, o Diego, que é o amigo, assim, o pessoal que quiser, a gente fazer uma festinha aqui no final, trazer fruta. Se todo mundo tiver aí dia 11, que é uma sexta-feira, tá, a gente organiza uma festinha. O ano passado a gente até filmou a festinha. O Djalga filmou a mesa que ficou toda organizada, o Sérgio trouxe pão, ficou uma mesa bonita aí, não foi, Djalga? A gente filmou a festinha. Então tá, o dia 11, tá? A gente organiza aí.